Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus capítulo 26, e estaremos ouvindo de Deus a partir dos versículos 36 a 45. Você que participa pela internet, não deixe de ter a sua Bíblia à sua frente. Utilize-a para que você possa verificar aquilo que o pregador está pregando, está na Bíblia. Você precisa fazer isso para que você creia. Então, Mateus capítulo 26, 36. E os irmãos fiquem com a sua Bíblia marcada nesse texto, aquele famoso papelzinho, aquela fitinha. Deixe aí que nós vamos voltar sempre a esse texto aí. Mateus 26, de 36 a 45. Deus, nós oramos para pedir ao Senhor que abra os nossos corações para a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento para esta palavra e que o Teu Espírito Santo se pronuncie através deste pregador e que esta palavra chegue ao coração de todos nós para promover edificação, para promover correções necessárias e fortalecimento espiritual e salvação de almas. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 26, a partir do 36, nós lemos: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Por favor, assentem-se. Nossa igreja iniciou hoje, a partir da manhã, uma série de estudos sobre orações. E nós vamos continuar agora à noite falando sobre a persistência na oração. No âmbito humano, persistência, que também nós podemos interpretar por insistência, é algo que incomoda tanto aquele que a pratica, como aquele que a recebe, aquele que está sendo o receptor. Então nós não gostamos, às vezes, de muita insistência.
Eu, às vezes, quando pequeno, criança ainda, algum tempo atrás, eu ouvia falar, mas que menino insistente. Então, nós normalmente nos incomodamos com a persistência, com a insistência. Mas no âmbito espiritual, no âmbito divino, não é assim. O Senhor tem prazer e alegria em que nós sejamos persistentes em falar com Ele em orações. Então, nós não podemos projetar aquilo que nós sentimos com referência a Deus. Eu vou parar de falar isso com Deus, que eu já estou falando demais. Os irmãos observaram quantas vezes Jesus orou da mesma forma aqui? Quem se lembra aí? Ninguém? Quantas vezes? 3 vezes. E a Bíblia diz que as mesmas palavras, o mesmo sentido. O pai não ficou bravo com ele. O pai o atendeu. Então, meus amados, eu quero partir desse princípio que Deus jamais se incomodará com a persistência das nossas orações, feitas no Espírito. Eu até pedi ao Estevão que ele vai projetar para nós um texto que, quando for aberto o livro de Deus, o livro que estão registrados todos os atos de todos os homens da terra, vai ter uma palavra ali que nos mostra a importância da persistência da oração direta, ou seja, da oração diária. Apocalipse 8, versículos 3 a 4, Estevão, por favor. O contexto desse que nós vamos ler, ele nos fala de um livro que se chama o Livro dos Céus. E ele era selado por 7 selos. E João, na sua visão do Apocalipse, ele chorava, porque ele não via ninguém digno para abrir aquele livro. E de repente, então, apareceu o Cordeiro, que é Jesus, para abrir o livro. E quando ele abria, então, os livros, a cada selo que ele tirava, abria, narrava algo que haveria de estar acontecendo. E nesse contexto, ele fala sobre as orações. Então, os irmãos, acompanhem comigo, por favor, Apocalipse 8, de 3 até o 4. Está projetado, né? Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. A nossa persistente oração é combustível para aquele incensário, irmãos, que será aberto pelo Cordeiro de Deus. Por isso nós precisamos entender isso, que a cada oração, que a cada lágrima que os seus olhos verterem em orações, elas também são colhidas nos odres de Deus, e elas se tornam combustível para o incensário daquele anjo. Os irmãos conhecem o que é o incensário? É um instrumento onde põe-se o incenso e ele solta uma fumaça. Então aquilo não é dizer que nós vamos usar esse ritual, será usado naquele momento em que a igreja triunfante estiver chegando ao céu, resgatada por Cristo Jesus e elevada por Jesus. Então esse anjo ficou de pé junto ao altar, e as orações de todos os santos sobre aquele altar de ouro estava sendo ali o combustível daquele incensário. Então, orem
oremos, meus irmãos, de forma persistente. E por essa verdade, o texto em destaque, Jesus nos ensina sobre isso. Então, nós vamos focar exatamente razões que nós temos para orarmos de forma persistente. Persistentemente vamos orar. E o primeiro ponto que eu quero destacar, o Estevão projeta para mim, as razões para orarmos persistentemente, é que nós devemos orar diária e persistentemente. Por quê? Para enfatizar isso, eu levantei algumas perguntas para nós aqui. Perguntas que nos levam a uma resposta que justifica, que nos exorta, que nos anima a orarmos persistentemente. Então nós devemos orar diária e persistentemente, porque, primeiro, a quem nós devemos o nosso despertar diário a cada manhã, com vida e com vida, meus irmãos. Quem é que vai fazer, ou seja, que fez com que eu e vocês despertássemos hoje de manhã e estivéssemos vivos? Qual é o primeiro pensamento que vem à nossa mente quando nós abrimos os olhos e vimos que estamos vivos, que não estamos sentindo dores, que podemos andar, que podemos levantar, ou às vezes não podemos mais andar nem levantar, mas estamos vivos? Quem é que nos manteve? É uma pergunta que eu quero fazer primeiramente. Segunda pergunta, que nós devemos fazer a nós mesmos: quem nos dá graciosamente todos os recursos extraordinários para a nossa sobrevivência? Eu chamo de recursos extraordinários tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, que nós não podemos fabricar, que nós não podemos fazer, que nós dependemos de um milagre. Quem é que é o autor desse milagre? De que você, eu sempre ilustro isso, você não, lá o nosso pessoal do agronegócio semeia meia dúzia de semente e colhe um balaio de cereais. Quem conhece balaio aí? Conhece, Leonardo? Ah, tá. Ok. Não é assim que acontece, meus irmãos? Né, irmã Maria? Com certeza. Isso é milagre. Isso é extraordinário. Se esse milagre não acontecesse, como é que 8 bilhões de pessoas iriam alimentar? Nós damos um carocinho e ele nos devolve mais de 100. O homem pode fazer isso? Não. Então, todos os recursos para a nossa sobrevivência extraordinário vêm do Senhor. A água, que nós não podemos viver sem ela, elas nascem graciosamente do seio da terra, e nós podemos colhê-la e tomar, porque se não fizermos, morremos. Quem é que faz com que os nossos lençóis freáticos estejam sempre abastecidos? Não somos nós os homens. Por exemplo, meus irmãos, o oxigênio que eu e você estamos aqui sobrevivendo por causa dele. Se nós ficarmos 5 ou mais minutos aí, com certeza nós morreremos sem oxigênio. Nós temos fábricas de oxigênio hoje, mas elas seriam suficientes para 8 bilhões de pessoas. As fábricas de oxigênio é tecnologia atual. Nós respiramos desde que Adão e Eva foi criado, numa atmosfera carregada de venenos e gases venenosos. Nós tiramos o oxigênio que nós precisamos, puro e límpido,
para a nossa sobrevivência. O equilíbrio das forças descomunais da natureza. Nós já falamos hoje de manhã, um tufão, um vento que pode chegar a 300, 400 quilômetros por hora, a um peso enorme, a uma força descomunal. O mar que é limitado para não invadir a terra. Tudo isso, meus irmãos, é obra extraordinária. De quem nós devemos lembrar? Será que nós lembramos como estamos diante de tudo isso? É uma pergunta que eu quero fazer aos irmãos. Outra pergunta: quem unicamente pode nos perdoar os pecados? Seria um pastor? Seria um padre? Seria o Papa? Que todos nós somos tão pecadores uns contra os outros? Pecado não é perdoado por homem, é perdoado unicamente por Deus. Quem é que pode nos perdoar os pecados? Quem estará isento de momentos de profundas e aterrorizantes tristezas? Diante de nós, irmãos, um dia acontecerá momentos de profundas tristezas, muitas delas aterrorizantes, como passou o homem Jesus. O verso 38, você lê comigo aí, lá no capítulo 26 de Mateus, esse momento que o homem Jesus passou. Então lhes disse, ou seja, Jesus dizendo aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Muitas pessoas nos questionam quanto a esse texto, mas como pode o teu Salvador ficar com medo da hora da morte? Você está me dizendo que não tem medo da morte, mas o teu Salvador teve. Porque elas não podem entender o que Jesus quer ensinar com isso aqui para nós. Primeira coisa que ele ensina, que as pessoas soubessem que naquele gesto sincero de Jesus, de confessar aquele momento de profunda tristeza da sua alma, ao se aproximar o momento onde ele espontaneamente entregaria-se a pecadores por eles mesmos, para serem injusta e cruelmente cravado numa cruz. E pior, recebendo sobre si todo o pecado de uma humanidade pecadora, a ponto de o Pai, naquele momento em que Jesus recebia os pecados da humanidade, afastar-se os olhos do seu Filho amado. E nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que ao se encarnar Deus na pessoa do seu Filho, ele abriu mão de todos os seus atributos divinos. Era homem, Deus, o Filho do homem. Você projeta para mim, Estevão, Filipenses 2, 7 e 8. Lá na sua casa, abra Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8. Antes, aqui Paulo está falando de Jesus. A si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus abriu mão dos seus atributos divinos para que ele fosse homem como todos nós, ser humano como todos nós. As mesmas dores que nós sentimos ao ser arranhado, ou quem sabe um prego perfurar a minha mão, é a dor que aquele homem sentiu. Isso, porventura, não é um momento de tristeza de alma? Saber que você encaminha para ser cruelmente pregado numa cruz? Nós precisamos entender isso para explicar às pessoas que às vezes nos desafiam com essas coisas. E eu quero aqui concluir com uma pergunta para que a gente responda por que é que nós devemos orar diária e persistentemente. Quem unicamente pode nos indicar caminhos inerrantes para o nosso dia a dia? Eu tenho certeza, convicção absoluta, que todos nós que cremos, e que diante da multidão de caminhos que temos, ou decisões a serem tomadas durante um dia, ou atribuições, se nós buscarmos a direção de Cristo Jesus, com certeza nós chegaremos ao melhor. Os irmãos creem nisso? Às vezes nós não fazemos. Aí depois temos que fazer. Então por que não fazer primeiro? Amados, a resposta para todas essas perguntas, a quem devemos nos despertar, ou seja, quem que nos despertou com vida, quem nos dá tudo isso que eu falei aqui, é o Senhor Deus, é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação, é o Deus que é amor, que ama você, independentemente dos seus méritos, que ama você mesmo você sendo terrivelmente contrário às coisas dele. Então esse Deus é a resposta a tudo isso. E esse Deus, meus irmãos, aguarda as nossas persistentes orações nesses sentidos. Esse Deus aguarda que você amanhã, ao despertar, não pense primeiro no seu trabalho. Pense no Deus que te deu vida. Esse Deus é o Deus que aguarda de você que antes que você tome aquele cafezinho, aquele pãozinho com manteiga, você diga a Ele: muito obrigado, Deus, porque foi o Senhor que produziu milagrosamente os milhares de caroços de trigo, que fez uma farinha, que fez um pão para que eu alimentasse. Não é meu, é teu. Obrigado, Deus. Isso é oração persistente, é oração diária. Ele aguarda com certeza, como falamos hoje pela manhã, que todos os dias você diga a Ele, com todas as palavras, os pecados que você cometeu, que eu cometi. Nós não podemos, como vimos hoje pela manhã, acumular pecados para ser confessados amanhã. Por isso, a oração diária de confissão. Como é que eu posso pedir a Deus, irmão, se eu estou devendo para Deus? Nós vamos, em estudos futuros aqui, outro domingo, falar sobre a ordenação da oração.
Como é que se inicia uma oração? Ela precisa ser iniciada com o perdão, o pedido de perdão a Deus. Porque quem é que não pecou? Quem é que não vai pecar? Por isso a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Eu preciso primeiro, nós precisamos, irmãos, em primeira instância, confessar nossos pecados a Deus, para que Ele nos ouça. É Ele que vai perdoar os nossos pecados. Então, somente Ele aguarda essa oração naquele momento de tristeza, de amargura, de alma. Não fique choramingando com você mesmo, ou com alguém. Chore aos pés de Deus em oração. Isso é diário, porque nós passamos esses momentos na nossa vida. O versículo 41, lá de Mateus 26, por favor. Você acompanha comigo? Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito, irmãos, está pronto para ser trabalhado por Deus. Mas Deus determinou que houvesse um corpo corrupto que fosse a casca desse espírito, que fosse a morada desse espírito. E esse corpo corrupto, quantas vezes nos vence e nos leva a pecar contra Deus? Por isso nós precisamos, como diz Jesus, vigiar e orar, para que nós não sejamos abocanhados pela tentação e pecar contra o Senhor. Lucas capítulo 18, você abre aí, o Mateus projeta para nós, o Estevão projeta para nós, por favor, desculpe. Lucas 18, lá na sua casa, abre esse texto, que ele é de grande importância para que você entenda a necessidade da persistência da oração. Lucas capítulo 18, nós vamos estar lendo aqui os versículos 6 e 7 tão somente. Mas o contexto desse versículo, Jesus narra uma parábola em que havia em uma cidade uma viúva que tinha uma causa, uma pendência judicial que precisava ser julgada por um juiz. E aquele juiz era um homem muito cruel. Não sei se era careca, mas era bem cruel. E aquele juiz não queria julgar aquela causa. Mas aquela viúva não desistiu. E ela, todos os dias, ela ia lá bater nas portas do juiz. Chegou ao ponto em que ele falou: apesar de não acreditar em Deus, não temer a Deus, eu vou julgar a causa dessa viúva, porque ela está me importunando demais. E Jesus estabelece um paralelo entre aquele cruel juiz e o Deus maravilhoso e bom que eu e você temos para falar com Ele sobre as nossas causas impossíveis. Então, o versículo número 6 e 7 do capítulo 18, eu falei isso mesmo? 6 e 7, Estevão, está certo. Diz assim: Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, é exatamente isso, o ensino é esse. Deus é bom, meus amados, maravilhoso, misericordioso, justo.
E Ele está pronto para ouvir as nossas orações dia e noite, pelas nossas causas. E só não as ouvirá se nós não a praticarmos. Por isso nós precisamos aqui uma exortação do próprio Jesus, para que você e eu oremos dia e noite pelas nossas causas. Se aquele juiz que foi insistentemente ali chamado por aquela mulher atendeu, esse Deus maravilhoso não vai deixar de atender você. Mas você precisa fazer a oração diária. E em segundo e último lugar, a persistência na oração. Jesus orou com persistência e foi atendido. Que exemplo maior teríamos nós do que esse, irmãos? Do próprio Filho de Deus, insistentemente estar aos pés do Pai, orando, e o Pai não atendendo de primeira. Mas ele foi vitorioso para a glória dele e do Pai. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Após aquele momento em que foi capturado, que se entregou aos soldados romanos, ele sabia de todos os acontecimentos seguintes. Mas mesmo assim, ele foi para os pés do Pai. Possivelmente a maior parte de nós sabemos, temos uma previsão bem próxima do que vai nos acontecer hoje, amanhã, durante o mês de fevereiro. Nós temos uma programação, mas nós precisamos aprender isso com Jesus. Vamos aos pés do Pai para isto. E a gente olha então aí os versículos que já foram lidos. Em Mateus 26, voltando, os irmãos, por favor, voltem. E os versículos 31 a 32, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ou seja, o pastor Jesus seria ferido e os apóstolos seriam como aquele carreiro de formiga que você passa um pau em cima e elas ficam todas dispersas. Foi assim que aconteceu. E o verso 32: Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então ele já sabia de tudo o que ia ocorrer. Preso, condenado, morto, sepultado, ressuscitado. E o que é que ele fez após isso, irmãos? A gente vê o versículo número 36. E em seguida, ou seja, após dizer isso aos apóstolos, foi Jesus com eles ao lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Foi para os pés do Pai, de forma persistente. Ele contava com seus discípulos, irmãos. Esses homens que foram aqui com Jesus, se os irmãos já observaram, foram homens que muito próximos de Jesus. Esses homens foram convidados por Jesus para ver a sua transfiguração. E eles foram convidados para ser ali companheiros de oração de Jesus no Getsêmani. Os irmãos sabem o significado de Getsêmani. Getsêmani é um instrumento que espreme as azeitonas para tirar o azeite. Aquele era o lugar lá do Getsêmani, para exatamente significar um lugar de profundas tristezas e amarguras que Jesus passava ali. A gente observando a partir do verso 37,
diz sobre esses homens: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse foi o clamor de Jesus ao Pai. Ele contava ali com seus companheiros de orações. E nós sabemos que os seus discípulos não corresponderam à expectativa de Jesus. Mas o Pai correspondeu. O Pai o atendeu. Então, concluindo, os versículos número 40, diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. É uma oração atendida por Deus, e muitas vezes não entendida por muitas pessoas, porque as pessoas entenderiam que o sim de Deus para Jesus não ir à cruz seria a resposta de Deus. Mas não foi essa. A resposta de Deus foi não para Jesus. Não, filho. Você foi ao mundo para isto. Cumpra a sua missão. Você será glorificado. Você vai me glorificar. E assim então Jesus entendeu, ouviu isso do Pai e disse que era chegada a hora de que ele fosse entregue por mim e por vocês que me ouvem nessa noite. E por vocês que estão nas suas casas, e pelo mundo que há de ouvir essa palavra. É chegado o momento. Uma oração atendida. Meus irmãos, nós estamos correspondendo às expectativas de Jesus com referência às nossas orações? À nossa missão de orar? Que cada um de nós reflitamos nisso. Como é que tem sido a nossa vida de orações? Nós temos orado persistentemente por aquela causa que Deus ainda não te concedeu? Não desista disso, irmão querido. Continue orando, porque Jesus assim o fez e foi atendido pelo Pai. E nós estamos salvos pela nossa fé na morte e ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. Eu tenho 2 aplicações para os irmãos, para concluirmos aqui a nossa fala. Primeiro, uma pergunta, 2 perguntas. Temos orado de forma persistente pelo que recebemos de Deus e pelo que pedimos a Ele? Se não, passemos a fazer isso, irmãos, queridos. Segundo, como discípulos, temos sido companheiros de orações persistentes
com Jesus? Alguém poderia dizer, mas de Jesus não ora. Como não, irmãos? A Bíblia diz o quê? Que ele está à destra do Pai fazendo o quê? Quem lembra aí? Intercedendo por nós. Por cada alma arrependida aqui nesse mundo, por cada alma que ergue os seus olhos aos céus e declara Jesus como seu Salvador, há uma oração no céu, dizendo, este me declarou como Salvador hoje, justifica o Pai. Como que nós temos sido companheiros de Jesus na oração? Quantas vezes você ora por dia? Eu não vou me atrever a falar por mês, não é possível, né? Concluo, irmãos. Nós temos, na nossa era atual, motivos urgentíssimos de orações persistentes. Nós temos que orar de forma persistente pela Igreja de Jesus, porque é chegado o momento da peneira, da provação, das grandes tribulações e perseguições, como está escrito na Bíblia. Orar persistentemente para que nós sejamos uma igreja persistente em Jesus, que honremos o seu nome, que não neguemos o seu nome sob qualquer ameaça, porque ele mesmo nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, não vencerão a sua igreja, não calarão a sua igreja. Mas eu e você precisamos orar persistentemente por isso, para que nós estejamos nesse grupo de vitoriosos, para a glória de Deus, porque senão nós vamos desistir. É tempo de orar pela igreja de forma muito persistente. É tempo de orar pela família. Todos nós, racionais, temos observado o tremendo e descarado ataque às famílias. As culturas inventadas, criadas, goela abaixo, para dizer a você, jovem, que casamento nada. Você pode namorar só, depois se não der certo, deixa para lá. É isso, irmãos, que está sendo a obra de Satanás, destruindo as famílias. Pessoas que estão vivendo juntos há muito tempo, sem casarem-se. E a Bíblia diz que o sexo precisa haver o casamento. Isso é palavra de Deus, irmãos. Não é palavra de pregador. E essas coisas estão acabando. Nós precisamos orar persistentemente para que o coração das pessoas, todas as nossas famílias, temos casos dessas coisas aí. Eu acho que alguma exceção. Poucas. Então, orar pela família. Porque há um trabalho maligno, diabólico, para destruir os valores das famílias. Romanos 1 está se cumprindo de uma forma, eu posso falar assustadora, irmãos? Para mim é. Quando eu abro Romanos capítulo 1 e observo o que está acontecendo no mundo, é um horror. Isso está criando uma força, irmãos. O chamado liberdade de amor. Uma força tremenda. Não vamos entrar em detalhes, mas vocês têm assistido com tristeza isso aí. Orar persistentemente pela perseverança da família nos moldes de Deus, nos valores que Deus estabeleceu para a família, marido e a sua mulher. É isso que Deus quer. Outra coisa, irmãos, persistentemente orarmos
pelas enfermidades. Já observaram como é que elas estão acentuando-se? Hoje eu conversava com alguém, ou ontem, não sei, ele falava que passou no hospital muitos dias e que quando saía um paciente já tinha outro no corredor para entrar. São enfermidades inúmeras. Orar persistentemente por isto. Pandemias, vírus diferentes, doenças desconhecidas, sofrimentos, paz. Orar perseverantemente pela paz. Paz que o mundo não dá. Paz que só tem em Jesus. E essa paz só virá para o homem mediante a oração persistente da igreja. A missão da igreja é levar o homem a ser pacificado com Deus pela sua fé em Cristo Jesus. E se nós não fizermos isso, esse elo não pode ser preenchido, porque é missão nossa. Então, oração persistente pela paz. Nós não temos visto paz. Hoje nem os tratados de paz funcionam. A paz vinda do mundo, irmãos, ela é simbolizada por uma bandeira. A partir do momento que aquela bandeira é recolhida, a guerra volta. É assim que a paz que o mundo dá. Não a paz que Deus tem para o mundo. E que ela virá, se nós orarmos insistentemente, perseverantemente por ela. Salvação de almas. Precisamos orar. Hoje pela manhã também lembramos disso. A igreja não tem que ter como foco uma igreja superlotada de pessoas. A igreja tem que ter como foco pessoas verdadeiramente arrependidas e convertidas a Jesus, esclarecidas de que elas precisam se arrependerem de seus pecados e se entregarem a Jesus humildemente para serem justificadas dos seus pecados. Isso ocorrerá à proporção que nós orarmos por isso. Existe aí hoje nas mídias, não quero entrar em detalhe, mas uma igreja com mais de 30 mil membros, que lá o seu pastor, o seu líder diz que aquele movimento de milagres, de conversão de pessoas em um lugar, aos olhos humanos, é impossível do evangelho entrar, Coreia do Sul, foi feito em orações persistentes. Então, se nós queremos ter, irmãos, uma igreja cheia de crentes, de pessoas salvas pela fé em Cristo Jesus, é oração. Pode colocar o pastor que você quiser, mas não terá pessoas convertidas a Jesus. Talvez tenhamos um salão cheio, superlotado, de pessoas enganando-se a si mesmos. A igreja que ora com persistência, ela faz com que o céu seja habitado e o inferno se torne no deserto. E o mundo que nós vivemos, que é uma lástima. Eu anotei aqui alguns dados atuais que achei pertinente passar, talvez muitos dos irmãos. Eu sou admirador do jornalismo sincero, que fala a verdade. E nós temos ainda, por enquanto, algumas fontes que nos dão isso aí. Eu tirei isso de um jornalismo nesse nível. Foi concedida uma liminar concedendo comercialização de produtos derivados da cannabis, da maconha. Já está em andamento as farmácias vender produtos, comercializar normalmente, como se fosse comprar um Doril, um remédio bastante comum.
em medicamentos derivados da maconha. Contrário à pesquisa científica da própria Anvisa, que é o órgão responsável, né, de verificar a eficácia dos medicamentos. A Agência Nacional que visa a parte útil realmente das substâncias. Apenas 2 substâncias do cannabis são medicinais. Apenas 2. Atrás da cortina disto está exatamente a legalização das drogas. Isso já está uma liminar concedida no estado de São Paulo. Talvez vocês também já tenham lido sobre isso. Hospital das Clínicas, São Paulo, que é gerido pela USP, Universidade de São Paulo. Sabe o que está acontecendo? Está fornecendo gratuitamente, primeiro, hormônio do sexo oposto na idade da puberdade ou da maturidade sexual. Ou seja, papai e a mamãe entendeu que eu não quero que o Joãozinho, meu filho, seja Joãozinho, mas que seja Maria. Aí lá no Hospital das Clínicas já tem o hormônio que aplica hormônio feminino no João, ou masculino na Maria. Isso já está em funcionamento. Lá já realiza gratuitamente cirurgia de redesignação sexual, mudança de sexo. Corta o Lulu do Joãozinho e põe o que Deus não pôs, ou tenta pôr. Isso já está funcionando. Vou falar para vocês em números: 380 pacientes. E pasmem, irmãos, estremeçam o coração como estremeceu o meu. Desses 380, são 100 de 4 a 12 anos. 4 a 12 anos. Outros 100 de 13 a 17. E os outros 180 maiores. E a fila aguardando isto, no dia que eu vi isso, foi anteontem, 160 pessoas registradas na fila para a cirurgia de redesignação sexual. Ou seja, o bloqueio da puberdade. O bloqueio da puberdade. Então, esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que Deus está olhando. E que Ele pode mudar essa situação. Vocês creem nisso, meus irmãos? Ou não? Agora, como é que Ele vai agir? Mediante a persistente oração da sua igreja. Então, é certo, nós precisamos orar dia e noite. Mas eu tenho que trabalhar, pastor. Você trabalha, sim, nós podemos trabalhar orando. Por que não? Muitos já fazem isso, eu faço isso. Quantas vezes estou dirigindo e de repente estou complicado, alguma coisa, então vou orar. Atento para não bater. E nas madrugadas, quantas vezes Deus pode te acordar para você orar de forma persistente? Então, por isso, o objetivo dessa mensagem é esse, irmãos, a persistência na oração. Se nós não orarmos, quem fará?
E o nosso mundo, a Bíblia diz, vai de mal a pior. O mundo que jaz no maligno. Satanás não será vitorioso. Ele já é um derrotado. Mas ele está fazendo muita bagunça. Muita coisa triste. Coisas horrorosas. Que nós deparamos com aquilo e o nosso coração treme. Então, o objetivo é exatamente isso. Que a igreja creia na fundamental importância da oração persistente, pois ela nos fortalece na esperança e fé de que o Senhor nos atenderá segundo a sua vontade ao seu tempo. Que Deus nos abençoe para isso. Que Deus nos fortaleça para isso. E que essa igreja seja uma igreja composta de pessoas que creem em Deus, que obedeça a Deus e que clame de forma persistente a Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós oramos te pedindo por nós, diante da realidade de um mundo nas trevas do pecado, que morre na malignidade do pecado e que vai de mal a pior. O Senhor pode mudar essas coisas. E nós aqui estamos hoje te pedindo, te suplicando, Deus, que eu e esses irmãos em Cristo, que aqui ouvimos essa palavra, sejamos crentes de orações persistentes, por crermos e sabermos que o Senhor nos atenderá no tempo do Senhor. Ajuda-nos, ou seja, leva-nos a isso, Senhor. Mova o coração do teu povo de amor pelas almas perdidas, pelas crianças que estão sendo mutiladas, pelas crianças que estão sendo induzidas por meios de comunicações, por governos, Deus, que apoie esses movimentos. Que o Senhor, por misericórdia, salve, Deus, o mundo de toda essa malignidade, através de Cristo Jesus. Por isso nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma semana abençoada a todos vocês, foi uma alegria revê-los.